São 11 horas e 2 minutos, estamos de volta com o programa Maturidade no Ar. Morrendo de saudade, estive ausente por motivo de viagem, mas já estou aqui com todo o gás e hoje o programa está para lá de especial. Bom dia, nosso diretor Coscoba. Bom dia, Pedinha, tudo beleza? Tudo ótimo, tudo maravilhoso. Bom dia aqui a minha amiga, parceira Graça Sena. Bom dia, Wagner, bom dia a todos. Iniciando esse programa agora, dando já os canais que vocês podem manter contato com a gente, participar, enviando mensagem ou falando aqui ao vivo. Você pode participar, ouvir o programa pelo aplicativo Rádio Joia do Google Play, ou você pode falar com a gente no 987947226, lembrando que é 71 Salvador, então 71987947226. Esse você pode ligar e falar aqui ao vivo e participar desse bate-papo, ou enviando a mensagem pelo 987941069. 987941069. Sabendo também que estamos ao vivo aqui pelo Facebook e também depois vocês veem todos os programas pelo canal do YouTube. Basta colocar na busca lá Maturidade no Ar. Legal. E hoje, como o Wagner falou, o programa está quentíssimo. Deixa eu fazer uma pequena correção aqui. 996611069. Pronto. Você pode mandar sua mensagem. 1069. Então vamos lá. Olha, gente, hoje nós estamos com a presença pra lá de valiosa. Nós estamos aqui hoje com a empresária, diretora executiva da empresa Supera Garibaldi. Ela também é psicóloga, ela entende tudo de memória, é impressionante. Nós estamos aqui hoje com Neuza e antes, claro, a gente vai falar, a temática de hoje é por que esquecemos. Por que esquecemos? O que é que eu ia falar mesmo? Peraí, assim... Então, por que esquecer? Já esqueceu. Já esqueci, são os brancos que dão aqui. Olha só, o esquecimento, gente, faz parte das nossas vidas. A memória envolve mais do que absorver informações e armazená-las. A memória é um processo ativo na sua codificação que requer muito esforço. Há uma série de coisas que podemos fazer para melhorar a memória e a nossa capacidade de recordar informações. Nós vamos estar aqui também tratando desses processos e também pontuando de uma forma muito bacana, esmiuçando isso de uma forma bem legal. Então eu queria dar as boas-vindas a Neuza Marques, seja bem-vinda, é um prazer enorme tê-la aqui no nosso programa. Obrigado pelo convite, obrigado aos ouvintes, obrigada Wagner, Gal, é um prazer também estar aqui com vocês, certo? Contribuindo nessa discussão, né? Por que esquecemos? Por que esquecemos? Porque precisamos esquecer, né? Ótimo. Olha esse assunto, essa convidada mais do que especial. Mas temos também uma novidade hoje no programa, que nós estamos com uma parceria maravilhosa, né, Sim, Wagner? Claro, podemos divulgar. Um grande apoiador aqui desse programa, apostando nesse Maturidade no Ar, que é a Sonora Centro Auditivo, que é uma empresa que se dedica a trabalhar com a questão da audição e o público grande, que é a questão das pessoas idosas. Então, a partir de hoje... Das boas-vindas, Sonora, aqui, né? Sejam muito bem-vindos, parceiros aqui. E nós queríamos, então, aqui das boas-vindas com... Vamos ouvir um pouquinho aí da Sonora? Bora lá. Problemas com a audição? Na Sonora Centro Auditivo, você encontra os melhores e mais avançados aparelhos auditivos. Com uma equipe especializada, ampla estrutura e as melhores marcas do mercado, aqui você terá profissionais capacitados, atendimento de ponta e todos os acessórios para seu aparelho auditivo e o bem-estar da sua audição. Marque uma avaliação conosco e se surpreenda. Sonora Centro Auditivo, Rua Recife, número 20, Barra Avenida. Telefone 3264-8310. Que bacana. Seja bem-vindo, Sonora, ao nosso programa. Tenho certeza que vai ser de grande valia a sua participação aqui com a gente. Inclusive, essa questão auditiva tem muita coisa a ver com a questão do Breve tema hoje, a Sonora né? vai estar aqui. Breve a Sonora vai estar aqui com a gente. Olha, gente, é bom deixar claro que a empresa Supera é uma empresa que trabalha com a formatização da atividade mental. É isso mesmo, formatização da atividade mental. E olha, você que está ligado aí, Gal já passou os contatos, liguem, participem, porque nós vamos estar sorteando no final do programa um mês dessa atividade, dessa prática que é a atividade mental. Neuza,
A pergunta é básica, né? A primeira, né? Por que esquecemos? A gente pode começar a pensar, Wagner e Gal, que, na verdade, a gente só pode recuperar aquilo que a gente guardou bem. A memória, como você abriu bem o programa, é como a nossa história, é o que dá sentido à sua vida. Então, é na memória que cada um tem o registro das suas experiências, das suas dores, das suas emoções. Então, é como a joia rara. Eu costumo fazer analogia à joia, porque eu acho que fica bem claro para o ouvinte. Se você tem uma joia valiosa que você quer recuperar numa festa importante, na formatura do seu neto, no casamento de alguém importante, aquela joia que você quer guardar para recuperar, o que é que você tem que fazer com ela? Sabe? Guardar ela bem. Então, o que acontece com a memória? Exatamente. Se você pega essa joia e mistura lá num baú cheio de bijuteria, cheio de coisas velhas, cheio de coisas que não têm muita utilidade, ela se perde ali na mistura. Ela se perde e na hora que você vai, sabe, se arrumar para grande momento, cadê? Ela falha. Sim. Né? Cadê a joia? Não está lá. É a mesma coisa. Então, o que acontece com o processo de memorização é que só podemos resgatar aquilo que guardamos bem. Então, o que é que falha antes de falhar a memória? Falha os processos de percepção, de foco, de concentração, certo? De disciplina, de treino, uma série de processos que vão garantir uma memorização efetiva através de quê? De um fortalecimento de rede neural. Isso é fisiológico. É interessante porque, assim, como vem se falando essa questão da memória, e são vários fatores que levam a gente a ter um determinado esquecimento. Né? Desde o mais simples até aquele que pode comprometer até a atividade de vida diária, colocando em risco, né? E em que ponto a gente poderia reconhecer a memória quando ela passa a ser uma coisa patológica? Exatamente. Então, esquecer onde botou o óculos, esquecer um número que acabaram de lhe dar e você anotou no seu celular. Claro, o celular, a agenda, são recursos para minimizar seu esforço cerebral. Não é ruim você anotar. É bom. Mas isso não deixa de praticar minha atividade de memorização quando eu começo a imputar essas informações no celular? Você está colocando no celular as informações que são desnecessárias, que podem estar facilmente recuperáveis. Para guardar espaço para quê? Para informações significativas. Relevantes. Então, ela começa a ser preocupante a partir do momento, por exemplo, você não lembrar, certo, onde deixou seu carro na terça-feira da semana passada, é natural. Não vai. Agora, você hoje não lembrar onde está seu carro para voltar para casa, aí já é um problema. Então, esse processo da memória parte para a questão de uma coisa seletiva. Exatamente. De importância ou não para nossas atividades da vida. E individual. Individual. Então, só voltando à questão do celular, que isso é importante, quando eu coloco essas informações no celular, eu estou dizendo para mim que aquilo não é tão importante quanto as outras coisas, por exemplo, a pauta hoje do programa, que eu teria que ler, trabalhar, que é muito mais importante que gravar um número de um celular. É isso aí? Exatamente. Eu dou espaço, né? Você dá espaço, exatamente. Entendi. Muito bom. Agora, quando você bota no celular, você tem um período que você teve que reter esse número, certo? Que é a memória de curto prazo ou a memória de trabalho. Até você escrever isso no celular, você memorizou. Depois que você registrou, não é mais necessário. Ótimo. E quando a gente trabalha com essa questão do idoso, do envelhecimento, é muito comum a gente ver a questão de que as pessoas idosas elas têm muito mais guardada a memória remota do que a memória imediata. Então, é muito comum a gente conversar com pessoas idosas que lembram de infância, fatos da sua juventude, inclusive com detalhe. Mas se perguntar o que foi que comeu ontem, esquece. Então, como é que isso é tratado em relação ao esquecimento, ao nosso cérebro? Isso, como eu falei, ele tem a ver o quê? Naquele momento onde ele registrou aquelas experiências, havia significação para ele.
Então, aquilo está fortemente memorizado. O que acontece com o momento atual? O número de informações, certo? É muito grande. Nós, cada vez, temos mais informações e, por isso, também, cada vez esquecemos mais. Sim. É natural, independente da idade. O idoso, certo? É claro que ele tem maior significação, maior quantidade de emoção ligada a experiências positivas, como Sim. qualquer ser humano. Então, é melhor lembrar da época que ele dançava, da época que ele era ativo, né? Do que lembrar Do hoje, momento. que é um momento, às vezes, doloroso, de perda, de Sim. frustração, de falta de significado, falta de sentido. Então, o que é que podemos fazer? É, novamente, dar ao idoso o papel de dar sentido, de significância, do que acordar é importante, do que o dia a dia ainda ele Ter um é objetivo importante. daquele Do dia de vida. Isso é importante. Eu tenho uma cliente que ela tem um hábito de me perguntar, isso eu acho que muita gente vai se identificar com isso. Então ela faz assim, por exemplo, eu estou te devendo alguma coisa? Aí daqui a pouco, daqui a 2 horas, vem cá, eu estou te devendo alguma coisa? Chega a me perguntar 3, 4 vezes no dia, eu não estou mentindo. Isso é uma patologia, a gente pode ajudar essa pessoa a procurar um especialista, porque isso tem sido uma rotina. Isso tem me preocupado. Esse é um bom pagador. Inclusive, isso, Né, Gal? isso você coloca, é uma realidade que a gente vê, e com esses acontecimentos, torna a pessoa idosa muito vulnerável Exatamente. a fraudes, a exploração. Porque Exatamente. se for uma pessoa desonesta, chega assim, Wagner, eu estou devendo uma coisa, e a pessoa não esquece. Não, está me devendo, você não pagou É aquilo. verdade. Né? O que é que a gente pode entender? Primeiro que esta pessoa, ela tem nos registros dela de que pagar é importante, como o colega falou, né? Verdade. É um bom pagador, ele tem isso. Então, o compromisso dele é com o pagamento. O que é que a gente pode orientar essa pessoa? Se você percebe, sabe, que ele está lhe gerando insegurança, deixar de ser o que você quer ser, que é um bom pagador, Sim. comece a anotar. Tem agenda, coloque lá dia 5, todo dia 5 eu faço isso, eu pago isso, já paguei a luz, já paguei a água, já paguei a viagem, Sim. certo? Começar a registrar para você ir consultar. E para não ser repetitivo, né? Exatamente. Para quê? Por quê? Porque senão você depõe para o público. Não, e outra coisa, exposição, porque quando fala isso diante de outras pessoas, já se torna um problema social, porque está com algum problema, está sendo muito repetitiva. Sim. Inclusive as histórias, Graça uma vez estava me explicando até uma técnica, porque às vezes o próprio idoso repete as histórias várias vezes. Eu conheço a história 10.000 vezes. Né? Pela questão de técnica, e aí daqui a pouco a gente vai entrar nesse Falar assunto, nisso. que é uma da especialidade aqui, nossa querida Neuza, a psicóloga e proprietária da Supera, enfim, da Garibaldi, as pessoas repetem muito. Então, a tendência, a pessoa não se dá conta que está sendo repetitiva. Exatamente. Né? Aí, uma das coisas que a gente brinca, se a pessoa está começando a falar, e me corrija, e diga ou não, aí você dá continuidade à conversa, que a partir daí a pessoa percebe que você já falou e ela já ouviu aquela determinada questão, porque é muito indelicado. Pare, você já falou isso, você está repetitivo. Exatamente, e isso, da forma de falar, pode até constranger a pessoa. Fale um pouquinho sobre isso, né? E essas técnicas que existem para ajudar essas pessoas que estão passando por esse processo de esquecimento. O que a gente trabalha no Supera é com a possibilidade, certo, de que o sujeito, em qualquer faixa etária, ele seja mais focado, mais concentrado, que ele possa desenvolver essa autonomia sobre a linguagem, sobre a ação dele, ele mesmo. Então, a gente não pratica muito essa coisa da intervenção. A gente prefere apostar nos recursos que o próprio sujeito tem, dele mesmo se perceber. Então, como a gente trabalha isso? Com estímulo cognitivo, com desenvolvimento de habilidades. Então, está provado que a pessoa, depois de uma certa idade, há um declínio de algumas funções cognitivas, é natural. Por quê?
não só pela idade, mas por medicação, por fatores fisiológicos de saúde mesmo, por questões sociais, perdeu o significado, se aposentou, vem um ócio no vazio, né? Não é o ócio criativo que a gente almeja, mas o ócio esvaziado. Então, tudo isso faz com que a pessoa perca. Mas a neurociência traz esse grande alento para a gente, que em qualquer idade é possível resgatar novas sinapses. Você não recupera neurônio que morreu. Inclusive começa já cedo, né? Eu estava pesquisando, começa aos 5 anos de idade. Você já com esse trabalho de memorização, trabalho... O declínio, a gente fala que o declínio cognitivo, ele começa a partir dos 30. Por volta dos 30. Mas em qualquer idade é possível recuperar. Então, voltando a um pouquinho, analogias que eu gosto, porque eu acho que para o nosso ouvinte... É uma forma de entender, exatamente. É igual Eu vou te interromper, Neuza, mas nós estamos com um ouvinte na linha, Olga Figueiredo. Muito bom dia, Olga, seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia. Bom dia, Bom dia. Eu queria dar um depoimento aí sobre a importância desse programa, que vocês tiveram, assim, uma grande ideia, foi, assim, de uma importância muito grande para nós da maturidade, porque tivemos a oportunidade de que fosse aberta assim, uma porta para que fossem tratados assuntos muitas vezes tabus e que vocês encaram e esclarecem de uma maneira tão séria, tão respeitosa e realmente criou um grande vínculo de comunicação para nós nessa nossa idade. E quanto ao Supera, eu sou assim uma aluna de 3 anos já e realmente vou ficar por tempo indeterminado. É um curso muito bom, inclusive um curso que trabalha muito os nossos neurônios e o raciocínio, o desenvolvimento lógico e fortalece a memória tão importante para a nossa idade. Então foi uma ideia sensacional essa de Wagner, que é o nosso agente e a nossa diretora da Faculdade da Maturidade, esse programa. Inclusive, foi assim, uma lacuna que foi preenchida. Nós estávamos precisando disso. Você teria alguma pergunta a fazer a Neuza? Porque pelo que eu percebi, 3 anos no Supera, você já deve ter tido um crescimento muito bom. E aí, com certeza. Tem esquecido menos? Como é que está a situação? Eu remocei e renovei, inclusive, não só o meu cérebro, como também com esses 6 anos da nossa faculdade da maturidade, foi assim de suma importância. É associado ao Supera, eu estou me sentindo 20 anos mais moça. E isso lhe traz qualidade de vida, né, Olga? Com certeza. Então, melhorou. Se você está bem da memória, que dia é hoje? 7 de junho, meu filho. Muito bem, muito bem. Obrigada, Olga, por sua participação, seu carinho. E seu dia de Supera é? Meu dia de Supera é sexta-feira pela manhã. Muito amanhã estarei lá. Passou no teste, Tá bom, Olga. Muito obrigado pela participação. Excelente dia. Tá, um abraço para vocês. Tchau. Vamos lá, Neuza. Retomando essa questão que você estava falando, associações. Analogia. Pois é, analogia. Eu costumo dizer o seguinte, é igual o telhado de uma casa antiga, certo? Você pode ter uma fiação, que alguns fios apodreceram, alguns fios por desuso ou por minação, seja o que for, ficou lá, e a iluminação da sala está muito ruim. Mas a partir do momento que você chama um eletricista, um especialista, e ele sobe no seu telhado, ele junta 2 fios que não se tocavam e ele consegue colocar outro ponto de luz, o que é que acontece? Essa sala fica iluminada. Sim. Quanto mais iluminação, se eu boto 8 pontos de luz numa sala que tinha uma lâmpada ruim, mais clara ela vai ficar. Mais clara ela fica. Então, a gente diz o seguinte, o exercício cerebral, ele não tem o poder de, vamos dizer, de terapia, nem de tratamento, mas ele tem o poder de estimular novas sinapses.
descobrir, como Olga diz, sabe, que eu posso ser 20 anos mais nova cerebralmente. E baseado nisso, a gente não deve procurar fazer esse exercício, procurar ir no Supera, participar, apenas quando já está com sinais de esquecimento. Seria algo que deve fazer até como uma prevenção. Todos nós, para que a gente possa manter essa nossa cognição mais ativa possível. Quanto mais fortalecida a rede neural de uma pessoa, que são maior os estímulos, reserva, né? São os estímulos. São né? os estímulos. E as sinapses que se formam a partir dos estímulos. Ótimo. Mais fortalecida ela fica para enfrentar os desafios que possam vir. Eu fico muito feliz quando eu ouço você falar que o esquecimento não é uma patologia assim em si, né? Que é uma coisa natural. Porque isso já me preocupa. Existe patológico, Mas quando tem esse esquecimento de uma forma, vamos dizer assim, simples, né? Independente Não, agora eu tô mais aliviado aí, graça, porque às vezes a gente dá um branco nós dois. Independente de idade, independente de cultura, há espaços que precisam ser esquecidos. Ótimo. Até por defesa, certo? A gente precisa, porque se a gente fosse lembrar tudo que a gente já viveu, certo? A gente estaria louco. Então também não deve se cobrar tanto, né? Que a gente cobra muito da gente. Eu mesmo sou assim, eu cobro muito de mim. Então, eu acho que eu tenho que ficar com a memória ativa todo o tempo. E eu tenho que lhe dizer o seguinte: Diga. Um dos maiores fatores que prejudicam a memória é exatamente estresse e depressão. Eu sou estressionado. Olha só, eu queria que você falasse, porque esse processo é muito importante, e eu sei que ele é dividido em 3 processos, que é a codificação, a armazenagem e a recuperação. Então, se você puder esmiuçar um pouquinho para que o nosso ouvinte entenda esse processo, que é muito importante. Primeiro, tudo começa com o quê? Com a formação da memória. Vamos pensar. E você forma a memória a partir de quê? De estímulos. Que estímulos são esses? Auditivos, visuais, sinestésicos. Então, você primeiro percebe coisas e aí acumula essas informações formando uma memória. Essa formatação, essa memória consolidada, você faz o quê? Você aí guarda ela. É claro que isso é um processo, que isso é interessante também de pensar, muito individualizado. Você tem numa família várias pessoas, 8 filhos que foram criados no mesmo contexto e cada um tem uma memória daquele momento. Né? Quando vão se juntar, sabe, tem coisas que foram marcantes, todo mundo lembra, mas tem coisas muito específicas, porque tem o quê? A ver com a sua percepção e o que foi importante para você guardar. E o guardar, gente, está sempre ligado no ser humano ao emocional, ao afetivo. Então, você guarda mais aquilo que lhe tocou emocionalmente, ou por uma alegria muito grande, um prazer muito forte, ou por uma dor. Que vai estar lá já nas falhas, né? Mas entenda, mas a dor também... Do inconsciente, consciente, aquilo? Não, a dor também lhe protege. Por exemplo, se você se queimou numa panela, certo? Você não pode esquecer que aquilo aconteceu, porque toda vez que você for chegar perto do fogão, você vai lembrar daquela dor e vai se proteger. Claro. Se você não faz isso, aí é uma falha patológica. Que já compromete. Coloca aquela pessoa em risco. Exatamente. Né? E quando a gente fala dessas situações, a gente tem um hábito de dizer de que a pessoa esquecer alguma coisa e diz assim, tá ficando velho. E sempre associa o esquecimento com velhice, né? Mas não necessariamente. Então, isso é um mito de que todas as pessoas idosas vão ser esquecidas o esquecimento pode acontecer em qualquer fase da vida. Cada vez mais, na vida moderna, temos mais informações e esquecemos mais coisas. Natural. Independente da faixa etária. E, às vezes, como eu digo a vocês, volto a dizer, necessariamente, a gente não pode reter tudo o que sabe. A gente precisa aprender a selecionar. E o que você poderia dizer... Quais são as situações práticas do cotidiano que os nossos ouvintes idosos ou os familiares que estão ouvindo também devem começar a se preocupar?
assim, pequenas coisas do cotidiano, assim, não, isso minha mãe tá assim, eu preciso tomar atitude, eu preciso procurar um especialista. Tá repetente, tá muito... Quando a falha do esquecimento prejudica o cotidiano, prejudica a qualidade de vida da pessoa. Tipo assim, a pessoa sempre tomou o remédio dela, nunca precisou de ninguém dar, ela sabe os horários, ela sabe contar as gotas, mas quando isso, sabe, começa, sabe, a pressão foi para 26 e a pessoa se dá conta que tem 3 dias que não toma o hipotensor, aí já é um problema. Já se preocupar. Então, quando compromete a vida. Agora, esquecer. Ir no supermercado e esqueci de comprar azeite. Isso acontece com todo mundo. Botei meu óculos, não sei aonde. Mas de repente, se bota o óculos dentro da geladeira, isso já é preocupante. Já é preocupante. Mas é real, acontece isso. Agora, se começa aqui essas falhas... Você já chegou a isso ou não? Não. Porque ela fez uma pergunta, né? Foi minha tia que mandou perguntar e tal. Se as falhas começam a acontecer e você começa a se dar conta que isso lhe incomoda, porque alguma coisa em você está mudando. Então, também é momento de você trabalhar. Porque o que é possível? É possível ativar, sabe, sua concentração, seu foco, sua entrada, sua percepção de novas memórias. Eu aprendi uma coisa, me disseram, e eu faço isso até como uma rotina. Né? Olha, na dúvida, anote. Então eu tenho uma agenda eletrônica que eu anoto. Para mim, vou marcar uma reunião com Graça, eu chego aqui na minha agenda eletrônica, marco. É isso que eu fico me perguntando. Isso não é negativo. Não, isso é organização, isso é planejamento, sabe? Isso é um recurso. O problema é que se você anota e não sei onde anotou, esquece de no dia, se não tem disciplina para que você vá verificar. Hoje é dia do programa, deixa eu ver o que é que eu coloquei, o que é que eu tenho que fazer. Legal. Ótimo. Aí já tô saindo bem. Agora é engraçado. Pode falar, Gal. Em relação ao que a gente está conversando, agora a gente sabe que a gente preza e vem falando aqui no programa sempre a questão da autonomia e independência da pessoa idosa, que a gente manter, né, procurar criar estratégia. E a gente sabe hoje que é um índice cada vez maior de idosos morando sozinhos. Sim. E que já começam a aparecer determinados esquecimentos, ainda num patamar leve, que ainda permite com que ele more sozinho. Mas que também, que se não tiver uma supervisão, pode comprometer, como a questão da medicação, né, como a questão de esquecer da falta da relação social, do isolamento, né? Então tem estratégias que a família poderia estar ajudando sob a orientação de um profissional, como hoje tem aquelas caixinhas, né, da questão da medicação por semana, para poder saber, para não tomar 2 vezes, né, nem tomar a própria questão de colocar na porta do quarto algumas rotinas do dia. Isso realmente, o que é que você diria para essas pessoas que façam isso, que escrevam, né, questões de alerta do dia para que não venha comprometer e ela possa preservar o máximo da sua autonomia e independência? Eu diria para a pessoa tente você mesmo, sabe, fazer sua disciplina, fazer seu treino e sua disciplina. Perceber que falhas podem acontecer e por isso você tem que ser mais cuidadoso, porque a partir do momento que você deflagrar para a família cuidadosa, cuidador que você não tem mais essa disciplina, você vai receber uma intervenção que sua autonomia acabou. Então, tente você mesmo, tente a ter uma agenda, tente, sabe, a escrever, bote na geladeira. Faça esse exercício. Faça o exercício, bote na geladeira escrito os remédios da manhã, o remédio do meio-dia. Certo? Ótimo. Olha, eu vou te interromper, Neuza, aqui, que nós estamos aqui bombando no Facebook. Olha, Jazz me diz assim, esqueci o que eu ia dizer. Então tá precisando de ajuda, Jace. Val supera. 32350899. Lá você pode se inscrever para ter uma aula gratuita. Ótimo. Vamos lá. A Guiomar Moura também, muito bom dia. Nossa maturidade sempre bem representada, nosso querido Wagner, obrigado. E a nossa coordenadora Graça Sena.
Temos aqui também Luzia Marques, ligada aqui no programa, assistindo. E a Guiomar tem uma pergunta assim. Queria saber em que grau de esquecimento estou inserida. Porque lembro de médicos marcados e anoto em agenda, número, CPF, identidade, etc. Não esqueço de coisa que tenho que levar em algum lugar. Você entendeu, Gal? Ficou meio confuso aqui. Não... Não, ela quer dizer que essas coisas ela cumpre. E o que é que ela não consegue? O que é que você não consegue, Guiomar? Bota aqui no Facebook pra gente, porque até então você registra todas as suas ela diz obrigações. Que grau ela está, já que ela consegue. Você está muito bem, né? Parece. Quem não está bem sou eu, graça. Nos parece que você está bem, mas possivelmente você possa estar esquecendo alguma coisa que por algum fator consciente ou mesmo inconsciente, ou até por medida de defesa, você está precisando esquecer. Claro. Aí ela coloca no final essa questão de esquecimento, que às vezes ela tem que levar 2 objetos para um lugar, de repente só leva um, esquece do outro. É o checklist, né? Deve fazer o checklist. Fazer o checklist. Né? E também se dá conta de por que será que eu esqueci isso? Porque isso também pode estar falando sobre você. Verdade. Gal, você não quer passar os números aí? O pessoal está querendo saber aí o número para entrar em contato com a gente. Vamos lá, lembrando a vocês estão ouvindo a gente pelo aplicativo Rádio Joia e também pode estar ligando aqui agora ao vivo para fazer perguntas sobre a questão do esquecimento com a psicóloga Neuza Marques, que é da Supera Garibaldi. Então você pode contactar pelo 719-8794-7226. Esse você fala aqui ao vivo com a gente, assim como a Olga fez. Ou você pode mandar a sua mensagem pelo WhatsApp no 99661-1069. 99661-1069. E acompanhe a gente aí, né, no Facebook, que estamos aí ao vivo para vocês. YouTube, logo depois do programa, vocês também podem resgatar. Quanta oportunidade, né, de poder estar ouvindo e discutindo questões voltadas para a maturidade. E nós já demos as boas-vindas no início. Coscoba, nossa sonora grande parceira aí. Pois é, vamos agora, botar um áudio. Como apoiadora do programa Maturidade. Inclusive, Neuza, queria que você depois falasse sobre essa questão do déficit auditivo, que isso interfere na questão do esquecimento da memória. Isso é muito bom. Problemas com a audição? Na Sonora Centro Auditivo você encontra os melhores e mais avançados aparelhos auditivos. Com uma equipe especializada, ampla estrutura e as melhores marcas do mercado, aqui você terá profissionais capacitados, atendimento de ponta e todos os acessórios para seu aparelho auditivo e o bem-estar da sua audição. Marque uma avaliação conosco e se surpreenda. Sonora Centro Auditivo, Rua Recife, número 20, Barra Avenida. Telefone 3264-8310. Vamos lá. Repetindo, né? Nós só podemos resgatar aquilo que guardamos bem. Só podemos guardar aquilo que percebemos, captamos bem. Então, o que se percebe no idoso? Às vezes ele tem já declínio de audição, de visão, que ele já nem vê, nem ouve tão bem quanto na juventude. E aí ele se contenta porque acha que é assim mesmo, que é um processo natural do envelhecimento. E essa percepção reduzida vai fazer com que a memória dele, certo, tenha menos informações para serem retidas. Então, como ele pode evocar uma memória se ele nem percebeu? Então, é muito importante estar cuidando dos órgãos sensoriais. Entendi. Paladar, audição, visão, porque essa é a porta de entrada da memória, das informações. Perfeito. E esse problema auditivo, eles confirmam, às vezes, afirmam coisas só para não ter, assim, o desconforto social, né? Porque senão ele se sentiria, vamos dizer assim, diferente do contexto social. É melhor dizer que eu esqueci do que dizer que eu sou surdo. Isso. Agora, é engraçado, né? Eu queria que você falasse um pouquinho do curso da Supera, porque é claro, você tem atividades que estimulam muito a questão da memória e que são jogos. Eu andei pesquisando, você tem uns jogos muito interessantes. Que benefício isso traz?
O Supera, na verdade, ele bebeu, né, na neurociência a possibilidade de que em qualquer época da vida é possível estimular o cérebro a formar novas sinapses. Então, a partir daí, o Antônio Carlos, que é o presidente do Supera, o Supera é uma franquia de São José dos Campos, São Paulo, ele estruturou um curso formatizado com práticas, certo? De desafios, jogos estratégicos, o ábaco, que é um instrumento milenar de cálculo oriental, o tangram, uma série de ferramentas que propõem ao cérebro. O que é que o Supera faz? Ela organiza práticas que propõem ao cérebro novidade, variedade e desafios. Por quê? A partir daí, o cérebro é forçado a sair da zona de conforto, certo? Vamos dizer, do parasitismo de que não preciso mais aprender nada, para aprender coisas novas. E ao se defrontar com desafios de novas aprendizagens, ele se surpreende com os resultados que ele tem. Até o raciocínio lógico. E é baseado nisso que se orienta a questão. A pessoa começar a escrever um pouco com a mão esquerda, mudar a rotina do caminho, andar um pouquinho de coxa. E isso realmente tem uma influência na questão do cérebro, na ativação? Tem. Isso são neuróbicas, são práticas simples, práticas, vamos dizer, do cotidiano, que podemos fazer em casa, em qualquer lugar. Para o quê? Para exercitar, certo? Seu cérebro a sair da zona de conforto. Por exemplo, tem práticas que eu acho até mais interessante, tipo, procurar um objeto na sua gaveta usando órgãos sensoriais não costumeiros. Tipo assim, feche os olhos e tente achar algo. Entendi. Para ver como está seu tato. Tem uma outra também interessante, acho que acontece com a gente, graças a Deus. É o seguinte, eu esqueci de alguma coisa, saí do quarto para fazer alguma coisa na cozinha. Quando eu chego na cozinha, eu esqueci. E aí eu volto pro quarto, acho que todo mundo vai se identificar agora, para tentar ver o que é que eu ia fazer na cozinha. Isso é natural ou já é doença? Se identificou com as cobras? É como se você tivesse achado... Você teve isso, Gal, com você também? Achasse que, na verdade, a chave da sua memória... Tá lá do quarto. Tá lá no quarto. Não está. Tá na sua atenção, no seu foco. E por que a gente faz esse exercício? Porque não é uma coisa que eu faço. Muita gente faz isso. Muita gente. Pela ideia. Tem algum fundamento? Não. Pela ideia de que é lá que foi gerada a ideia. Isso eu vou buscar. Tá. É lá como se você fosse Mas isso buscar. é um mito, não tem? Isso é um mito. Então Quando já... acontece resgatar, é porque resgatar mesmo que não tivesse voltado, então né? eu vou voltar mais. Isso é um mito. Ai. Agora, voltando ao que você pergunta, Graça, então há práticas, sim, que são necessárias e que são boas. Por exemplo, praticar atividade física. Sim, aí entra na manutenção saudável do cérebro, né? Tem a ver, por exemplo... Os bom sono. Buscar um bom sono, buscar situações de prazer, sabe? Porque a depressão e o estresse são inimigos Pensamento da positivo. memória. Pensamento positivo, tudo isso é muito importante, certo? Agora, além disso, o exercício mental, porque a gente pensa que nosso cérebro ele foi feito para estudar, depois trabalhar e depois se aposentar. Então, não é assim. O cérebro não precisa se aposentar. Os grandes sábios, as pessoas, os grandes músicos, os grandes artistas, eles se revelaram, às vezes, na maturidade. Entendi. Então, o cérebro não precisa se aposentar, ele pode se manter ativo. Mas para ele se manter ativo, ele precisa de estimulação, ele precisa de mediação, ele precisa de atividade igual ao nosso corpo. E não se acomodar, porque muitos idosos falam assim, meu filho, eu tô tão esquecido. Releve isso aí, né? Eu tô esquecido, né? Olha, tem uma pergunta aqui também de Guida. Guida Monteiro aqui no Face está perguntando. Vamos lá. O que mais esqueço é o nome das pessoas. E o pior, troco os nomes. O que me diz respeito sobre isso?
faz igual o Coscoba, chama todo mundo de joia. É uma técnica. Minha pedinha. Guida Monteiro, inclusive, é ouvinte do programa assíduo. Desde o primeiro programa. Beijo pra você, continue participando e divulgando o nosso programa. Guida, você precisa usar alguns mecanismos que possam lhe ajudar no processo de memorização do nome. Possivelmente, se você está trocando o nome, você está usando o recurso da associação. Você olhou para uma pessoa e pensou em outra. E então você está... Então, talvez você tenha que usar outro mecanismo, o da repetição. Conhecer uma pessoa e repetir para você mesmo, internamente, interiormente. Fulano, acabei de conhecer, é fulano, é João, João. Isso. Eu tive agora, recentemente, eu tive ao México e eu trabalho com os idosos. E foi muito interessante porque aconteceu exatamente isso. Uma senhora, ela não conseguia chamar o nome da pessoa. Então, o nome da pessoa era, vou dar um exemplo aqui, Ademar, e ela chamava de Aderbal, de Abelardo. E isso virou uma brincadeira, porque eu acho que a gente tem que levar também na brincadeira essa coisa muito bacana assim. Mas eu acho que tem uma coisa que interfere muito também, que é a questão da ansiedade. A ansiedade tem algum... participação também nessa questão da memorização, uma pessoa muito ansiosa. A ansiedade e algumas vezes também há processos até inconscientes. Freud já nos dizia, sabe? Por que eu não consigo decorar o nome de fulano? Por que eu quero que fulano se chame Aderbal quando ele é Ademar, certo? Possam ter também processos inconscientes. O importante é que a pessoa possa ou encontrar o recurso, se é importante para ela. Por exemplo, se você trabalha com público e é importante para você saber o nome das pessoas, você tem que buscar recursos na sua memória para responder isso. Tá ouvindo, legal. Isso a gente pratica no dia a dia. Se aquilo não é um fator preponderante para você, você vai aceitar. Leva na brincadeira. Leve na brincadeira. Foi chame todo mundo de joia. E fica engraçado também, né? Agora, sabe uma questão aqui que eu acabei de abordar aqui agora, que eu acho muito sério em relação ao esquecimento e a pessoa idosa, associando, muita gente associa, né? Como eu falei anteriormente, ao esquecimento com a velhice e com a idade. E em relação a isso, quando as pessoas estão esquecidas, as pessoas já recebem um rótulo, está de Alzheimer, está demenciado. Isso é muito perigoso. Boa pergunta aí. Né? Então, a gente precisa realmente especificar que não necessariamente quem está com processo de esquecimento está demente ou está com Alzheimer, porque Alzheimer é apenas um tipo de demência, existem várias demências na Alzheimer, né? Essa que é mais comum e termina se dizendo tudo Alzheimer. Então, rotula, inclusive profissionais que não são da área, que não conhecem, já começa a tratar até como uma pessoa portadora de uma demência, como de Alzheimer. Então, a gente precisa realmente diferenciar esses graus, digamos assim, de esquecimento, que a demência traz esse processo de esquecimento, sim, e isso é uma coisa, né, que evolui com o passar do tempo, mas a gente queria que você comentasse um pouquinho esse grande risco que tem das pessoas, de forma leiga, né, ao tratar e falar de esquecimento, já associar e rotular a pessoa como demente, como portadora de um Alzheimer. Bem lembrado. Na verdade, nem todo esquecimento é demência, nem toda demência é Alzheimer, certo? E isso é preponderante porque, na verdade, hoje se prefere se chamar o alemão ou Alzheimer como se com isso a culpa talvez estivesse num diagnóstico, numa doença que me acometeu e que nada posso fazer. Na verdade, a maioria dos nossos alunos, o que a gente percebe é que não existe demência. O que pode acontecer é um declínio, que a gente chama hoje de declínio cognitivo leve, uma coisa natural do desuso, independente de idade, sabe, ou do estresse, ou de uma quantidade de informação, e o sujeito se comprometer com sua melhoria. Porque quando eu rotulo de uma doença, a solução está com o médico ou com o remédio.
Mas quando eu sei que eu tenho uma dificuldade e que eu posso superar, com o quê? Com treino, com disciplina, Sim. com exercício, com atividade, é outra história. Então, a chave está com a pessoa querer e a pessoa se propor. Agora, para isso é igual o exercício físico. Sim. A pessoa tem que ter o quê? Treino e disciplina. E sair dessa zona de conforto, né? Sair da Porque zona de o conforto. idoso, na verdade, não é todos, mas alguns já falam, já usam esse rótulo, né? Eu já tô velho, já tô idoso, eu já não lembro mais das coisas. Ou seja, para por ali. Quando a longevidade hoje, né, se estendeu muito, e a gente pode projetar isso mais para frente. E de que adianta cuidando da longevidade saúde. sem história? Pois é. Aí não sem- faz sentido. Sem memória? É verdade. Longevidade sem autonomia? Um outro ponto importante também, Wagner, é a questão, você falasse um pouquinho desse uso de tranquilizantes, medicação, que isso pode interferir nessa questão da memória. Por isso, a automedicação é um risco imenso, né? Fale um pouquinho disso também, como essas medicações, essas drogas podem interferir também no déficit cognitivo dessa pessoa, Sim. onde de repente Há uma fica mais redução, sonolenta, perde um pouco mais da concentração, gera o esquecimento e de repente passa a ser rotulado como demente. Demente. Algumas pessoas, certo, chegam a usar, como você diz, remédio para dormir, remédio para isso, remédio para dor, com a insistência que realmente venha comprometer. Certo? Então, porque se sabe que é dano para o cérebro, certo? O estresse, a depressão, a intoxicação, seja por álcool, seja por outras drogas, inclusive remédios. Então, o remédio, ele só pode ser usado quando necessário e passado por um profissional, porque senão ele realmente reduz a capacidade de percepção e daí compromete a memória. É interessante como essa coisa do remédio tem uma influência. Você está falando da parte da memória. Recentemente a gente teve aqui o Henri, fisioterapeuta, que falou que o excesso também dos remédios, nem o excesso, o remédio naturalmente provoca as quedas, de porque queda, reduz, né? Cria instabilidade Então, muito postural, cuidado ao tomar remédio, porque existem várias consequências. Ela traz um benefício, mas melhor- ela pode trazer alguns Por isso riscos. tem que ser sempre com orientação médica. Sempre com orientação médica. É melhor o que, gente? Atividade física, atividade mental, um bom sono, certo? Um círculo social, dar atividade à sua vida, dar significado, tudo isso é melhor do que remédio. Como é interessante você fala dessas questões do que seria melhor do que o remédio, e a gente concorda plenamente, como tudo que vem à volta, desde o primeiro programa que nós fizemos, como é importante essa questão da qualidade de vida, que é uma coisa tão subjetiva, mas que envolve tudo que você vem falando aí também, do sono, alimentação, atividade física, socialização. Então, quanta coisa está a pouco... Próximo a nós, Vive né? próximo, E a isso, gente próximo não a faz. nós, que não depende de coisas grandes simples que não. investimentos, Exatamente. mas é um Exatamente. estilo de vida, é uma escolha. É. Até como a gente diz que o envelhecimento é um processamento individual, né? Cada um faz o seu envelhecimento na medida que faz as suas escolhas. Agora eu queria fazer uma pergunta mais científica mesmo. O cérebro já nasce pronto? Como começa a questão do nosso cérebro na evolução dessa linha da vida? Nós nascemos, independente de gênero, de cultura, de raça, com cerca de 86 bilhões de neurônios, certo? Independente de ser mais ou menos. Acontece que a grande maioria desses neurônios, eles não se conectam. E para fazer memória, para fazer raciocínio, é preciso haver conexão neural. O quê? Um neurônio precisa se comunicar com o outro. E isso vem a partir de quê? Da vida, dos estímulos da vida. Quando a gente diz que uma criança tem maior facilidade de aprendizagem do que um adulto, claro, por quê? Porque ali há uma série de estímulos novos para uma criança. Tudo para uma criança é novo. A luz, a audição. É novidade. Tudo. Então, ela aprende muito fácil, certo? Chega um momento onde
a pessoa já acha que já viu de tudo e que não tem mais nada a aprender. Então, quando Graça fala de um movimento de escolha, é um movimento de renovação, de querer, sabe, não, eu agora me aposentei, eu agora que estou com ninho vazio, eu agora que estou sozinho, eu agora que estou sobre mim, eu agora que estou viúvo, seja o que for, o que é que eu quero fazer na minha vida? O que é que eu ainda posso fazer? O que é que eu ainda posso aprender? O que é que ainda é importante resgatar? Para quê? Para formar novas sinapses. Isso é que vai dar o estímulo. Muito bom. E essa questão do que eu posso fazer é uma coisa que nós precisamos também, enquanto profissionais, e aqui a função da rádio também, é estimular a dizer que pode e muito. Porque quando as pessoas estão nesse processo já de um envelhecimento mais ativo, né, vai se acomodando. Então, falar assim, pode sim aprender uma nova língua, É verdade. pode sim viajar, conhecer Conhecer novos novos lugares, lugares. pode sim Uma fazer uma aula de faculdade. dança, Exato. pode sim aprender novos conteúdos, tudo pode. Né? Exato. Basta a gente ter o estímulo. Uns de uma forma mais lenta, outros mais avançada, a depender dos estímulos que são dados. Mas dentro Isso da sua realidade, seu limite ali. Né? Aí é que você me perguntou, onde entra o Supera? O Supera entra exatamente nesse momento onde a pessoa delibera que ela precisa aprender, mas sente que tem alguma dificuldade. Quero aprender uma língua, mas não consigo. Sim. Quero, sabe, viajar, mas me sinto insegura. Então, ela vai resgatar as habilidades e as competências dela. Que já tiveram e foram perdidas. Ou então que esquecidas. nem tiveram. Não foram mas estimuladas. Não foram estimuladas. E mas você, com ela é sua capaz. experiência no Supera, você poderia nos trazer um caso, um determinado exemplo Que marcou, que né? marcou, assim, nesse resgate da pessoa que chegou com a Bem baixa deveri- autoestima e se achando realmente não tinha mais capacidade e que resgata esse potencial cognitivo. Olha, no início do Supera, eu acho que foi um dos primeiro ou segundo aluno nosso, nós tivemos uma experiência bastante, vamos dizer, emocionante para a gente. Nós recebemos um jovem, não era idoso, ele tinha 29 anos, estava numa residência de nefrologia e fez 3 AVCs. Foi um acidente vascular, foi era uma questão congênita, de má formação. Esse rapaz nos procurou depois de uma série de recuperações físicas, de fisioterapia, de outros especialistas, mas ele tinha o desejo, sabe, de voltar a ser médico. Ele era um médico. Foi fazer residência, esse era o grande desejo Já na dele. fase final, já, né? Com 26 anos ele estava numa residência já. Formado em medicina numa residência. E ele aí começou, no início ele tinha dificuldade de manuseio com o ábaco, de concentração de informação, ele não conseguia, sabe, reter as informações e ele foi melhorando. Esse rapaz hoje, certo, ele tem ainda limites, porque ele ficou com limitações físicas, limitações de linguagem, mas ele hoje já voltou para a cidade dele e já se inseriu num programa de saúde da família, sabe? Ajudando um outro médico. Isso é um retorno fantástico, fantástico, né? fantástico. E também lembrar que a questão da ginástica cerebral, eu ainda acho que é muito, vamos dizer assim, apagado das Pouco pessoas. explorado, Pouco né? explorado, pouco divulgado. E a gente percebe agora, conversando com você, Neuza, e pela gente também trabalhar com o idoso no dia a dia, quase 24 horas, vamos dizer assim, e a gente vê todas essas dificuldades e muitas vezes nos deparamos com coisas parecidas, né? Como divulgar mais essa questão da ginástica cerebral, que é de uma importância magnífica para o ser humano, né? É isso, para o ser humano, independente da idade. Dependente né? da idade, da idade. exatamente. Então, eu gostaria de convidar, né, os Sim. ouvintes, sabe, a conhecerem a ginástica para o cérebro. Nós temos uma prática onde é oferecido, e eu peço que o ouvinte procure através do nosso telefone, 3235-0899. Pode E onde é que repetir, por fica? favor. 3235-0899. Nós oferecemos uma aula de cortesia para que você conheça, porque todo mundo sabe o que é uma atividade física, mesmo que não faça, mas tem ideia do que é uma aula de pilates, uma aula de
aeróbica, mas atividade mental ainda é um mito, como eu disse antes, ligado ao quê? À escola, ao trabalho. Não. Nós trabalhamos com recursos lúdicos, jogos, recursos prazerosos, mas que estimulam o seu cérebro. Então, eu convido vocês, através desse telefone, 3235-0899, a agendar uma aula gratuita. E, se passarem um WhatsApp para o Supera, certo? Que nós temos aqui também o número. Pode falar. 99305-3866. 99305-3866, com a palavra Rádio Joia, Opa! maturidade No ar. você estará concorrendo. Nós vamos fazer um sorteio de um mês de aula gratuita. Olha que maravilha, que maravilha. Eu vou sortear aqui no finalzinho, né, Gal? É. Nós já temos aqui Quem o pessoal que ligou. Então, estamos chegando aqui nos últimos instantes, né? Como passa rápido, né? Como passa rápido. Eu Temos espero... tantas questões ainda por É muito tratar. pouco tempo, né? Porque esse assunto é muito bacana, Mas muito será gostoso. um prazer retornar. Eu vou estar lá, graça também nessa aula, vou estar lá, assim, que é capaz de sair. Olha, mas vamos lá. Gal, você tem algum E recadinho, alguma outra coisa que é Ah. interessante, Olga falou, estou há 3 anos. Isso. Algumas pessoas ficam assustadas. Quando a gente chega lá e pergunta qual é a média, quanto tempo eu vou ficar aqui? Tô de alta. Eu digo sempre, é o tempo que você se libera. Entendi. Porque tem pessoas que se contentam em falar hello, how are you, how much, e diz, tá bom É e o viajam. suficiente, é E verdade. viaja. Tem pessoas que querem ser mais, querem ser exímios, querem ser... É verdade. Então, depende do que você quer. Ótimo. Então, o curso é livre, você entra e fica o tempo que você quer, mas a gente pede que você, pelo menos, trace um objetivo para você mesmo E conseguir. leve a sério, né? É uma isso, coisa treino e disciplina. É verdade. Muito bom. A gente tá Vamos lá. chegando realmente, No tá nos final. últimos minutinhos aí. Vamos sortear logo aqui. Olha, a gente já fez um sorteio aqui. Já viu fez o algumas sorteio. A ganhadora do sorteio foi Guida Monteiro. Ah, Guida. Guida é aquela que esquece os nomes. É isso, Guida? Se eu não me engano, é isso mesmo. Né? Então você foi a sorteada, você vai ter o prazer. Você procura a Neuza lá na Supera, na Garibaldi, e tenho certeza que você não vai trocar mais os nomes. Não, Viu? Olha, eu queria, antes de... Vai ser um prazer, Guida, lhe receber, como de todos os ouvintes que, mesmo posteriormente, após o programa, no YouTube, tiverem contato com essa informação e curiosidade de conhecer, certo? E, principalmente, vontade de ficar melhor. Muito bom. Que delícia muito esse bom. programa hoje. Mas queria já anunciar um próximo programa. Boa, Gal, boa. De hoje a outra, próxima quinta-feira, a gente vai. Nosso tema é gerontologia, a ciência do envelhecimento. Né? Bacana. A gente vem falando aqui sobre essa gerontologia e mostrar que isso, tudo que vem se tratando nesse programa Maturidade no Ar, é baseado em questões científicas. Ninguém está aqui, a Neuza não está aqui tratando achismos, mas um programa como é o Supera, de cunho científico, que realmente vai trazer benefícios concretos Verdade. para aquelas pessoas. Então, a gente vai estar aqui com a Maria Emília, Rodrigues. que é presidente hoje da ING, que é a nossa associação científica, Associação de Gerontologia, Seção Bahia, e vai estar trazendo essas questões, essa discussão como a gerontologia, a ciência do envelhecimento. Não percam, ficam na próxima ligadinhos. quinta-feira. Ô, Olha, Wagner, só para você... diga. A gente está próximo de São João e lá na Tabaco Turismo, parece que vai ter o passeio. Algumas pessoas estão querendo eu saber. vou falar. Ainda tem vaga aí para Tem vaga. São João? Olha, gente, nós vamos ter o São João no hotel Coco Beach, em Sítio do Conde, um lugar maravilhoso, um lugar paradisíaco. Vamos estar regado com seresta e depois também a O noite de forrozinho, forró, tudo incluso. Comida, refeição, bebida, vai ser muito bacana. E quem se interessar pode ligar para onde, Pode ligar Wagner? para o 99993 1174. Repetindo, 99993 1174, Atabaque Turismo Personalizado. Meu último recadinho, também, como a gente tem um propósito aqui de valorizar a cultura, a arte, nós temos um ciclo de palestras lúdicas
com o professor Kleber, que tem feito um trabalho maravilhoso com o resgate da cultura popular. Inclusive, será a pauta dos próximos programas. Exatamente, aí, é né? do próximo programa. Inclusive, uma dessas pessoas, um desses grupos que resgata isso com muita vivacidade é os idosos. Então vai acontecer agora no dia 8, às 14 horas. Neuza, você está convidada a participar do ciclo de palestra. Das 14 às 17 horas, não percam. Amanhã. Na Igreja da Graça, com o professor Kleber Reis. E eu queria já agradecer. Tem algum recado, Gal? Eu tenho. Queria mandar um beijo especial pro pessoal da Faculdade da Maturidade, porque nós estamos trabalhando essas 2 semanas com o projeto Amor Está no Ar, né? A cada dia nos surpreendendo com tantas hoje questões. Hoje a palavra é gratidão, né? Hoje o tema do dia hoje é gratidão. E eu deixo aqui, para finalizar, uma mensagenzinha que faz pensar em relação à memória, até trazendo uma parte lúdica, onde eu digo: a vantagem de ter péssima memória é divertir-se muitas vezes com as mesmas coisas boas como se fosse a primeira vez. Muito bacana. Que lindo. Então, deixar um beijo para todos os ouvintes. Um beijo a todos os ouvintes, aqui, a Gal, Neuza. Olha, a gente não tem como agradecer, porque foi tão valiosa a sua participação aqui hoje. A gente quer dizer que você volte de novo. Em breve a gente vai fazer aí nova, porque tem muita coisa para se falar. Exato. É verdade. E hoje na ponta da língua também, né? Com a Aline e nosso amigo Gilberto, que vai ter um programa muito bacana. Qual o tema hoje? É o nosso rei. Rapaz. Nosso rei. Né? É verdade, Gilberto, estagiário. Gente boa. Estagiário. Gente boa. Dormindo. Porque já tem um tema hoje do programa? Rapaz, tem até tema. Tem, né? Ele esqueceu, gente. Ele vai pro Supera. Ele vai pro Supera. O diretor da rádio esqueceu o nome do programa, tá precisando se internar. Fazendo pro Supera. Esse é internamento. É muita coisa, mano. Ok. Então, vamos lá, né? Um beijo pra vocês. Beijo a todos. Até quinta-feira que vem. Até quinta-feira. Beijo mais uma vez. Deus. Obrigada. Obrigado. Coscoba. Até Obrigado pelo convite. Viu? E gostaria também de deixar um grande abraço. Eu falei que a ginástica para o cérebro é desconhecida, mas eu gostaria de deixar um grande beijo para os meus reais alunos, que hoje já estamos com a Screte, né? Vamos ver para a Copa, né? Já estamos lá para ser dos campeões. Nós estamos escalado um grande grupo para ser campeão. Ok, valeu, um beijo a todos. Beijo a todos. Tchau. Você ouviu Maturidade no Ar. Até o próximo programa. Problemas com a audição? Na Sonora Centro Auditivo você encontra os melhores e mais avançados aparelhos auditivos. Com uma equipe especializada, ampla estrutura e as melhores marcas do mercado, aqui você terá profissionais capacitados, atendimento de ponta e todos os acessórios para seu aparelho auditivo e o bem-estar da sua audição. Marque uma avaliação conosco e se surpreenda. Sonora Centro Auditivo, Rua Recife, número 20, Avenida. Telefone 3264-8310.